Instagram, né? Boa tarde. A gente já vai começar a live, tá? Só estou esperando a doutora Ana Beatriz encontrá-la, tá? Então estou procurando por ela aqui. Já achei. A gente já vai começar. Tudo Olá! bom, Rafa? Seja bem-vinda! Igualmente, Já está querida. começando. Tudo Tá me bem? ouvindo bem? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Tá tranquilo, tranquilo. Ah, então tá ótimo. Como é que está aí? Tudo certo? Muita chuva aqui no Rio. Tá chovendo bastante, mas tá gostosinho. Não, mas isso é bom, né? Isso é. Agora a gente precisa passar por todos os ciclos, né? Porque é bem isso que a gente vai conversar, né? Que é Aham. essa questão. Então, primeiro eu quero apresentar, para quem não conhece, super famosa, uma super psiquiatra, a doutora Ana Beatriz Barbosa. É uma honra tê-la conosco aqui. A Muito gente vai obrigada. conversar. A ideia dessa live, e é uma coisa que assim, que a gente se identifica, é aproximar tanto a psicologia quanto a psiquiatria e a população. Eu acho que isso é uma obrigação nossa, enquanto profissionais, esclarecer, clarificar, trazer uma psicologia, uma psiquiatria no dia a dia, né? Não é falando difícil, tá todo mundo vivendo esse período agora da quarentena com tormentas, preocupações, né? Vivendo esse dia a dia de uma forma muito sórdida, né? A gente está falando aqui, olha, tá chovendo, tá tudo isso, mas as pessoas estão confinadas dentro de casa. Então, nunca o nosso trabalho foi tão importante quanto nessa época, né? E aí eu fiz uma enquete, comecei ontem a perguntar o que as pessoas gostariam que nós conversássemos, né? E veio muita ansiedade, né? Tua área, depressão, né? Questões voltadas ao isolamento, o que pode surgir de um comportamento atípico nessa época, como lidar com adolescentes, pré-adolescentes, como lidar com a solidão, né? E algo também que eu acho que a gente também pode conversar um pouquinho é sobre as somatizações também nesse período, que a gente está sendo inundado com muitas informações ao mesmo tempo, né? Então, muitas preocupações. Então, acho que dá para a gente começar a bater um papo um pouquinho Com sobre certeza. ansiedade, né? Dá para falar de A a Z, né? Vamos começar pelo que o pessoal está perguntando. Eu gosto disso. Uhum. Então, e essa ansiedade, né? Eu acho que seria interessante a gente, porque é muito falado no dia a dia, ansiedade, né? Então, ela faz parte da nossa linguagem, da nossa comunicação. Uma pessoa fala assim, estou ansiosa. Aí sempre vem aquela pergunta, ânsia de quê? Aham. Né? Ânsia do quê? E o que você está ansioso nesse momento? Então, da gente definir para quem está ouvindo que ansiedade é essa que a gente fala, né? O que é normal ser ansioso e quando algo se torna que vai extrapolar. Né? Acho que dá para a gente começar por aí, pode ser? Legal, ótimo. Primeiro, a gente tem que entender que ansiedade e medo são dois lados da mesma moeda. Quer dizer, desde muito tempo, né, desde que a gente está como Homo sapiens, o circuito do medo, que é o mesmo circuito cerebral da ansiedade, ele é extremamente ativo. Por que é ativo? Porque ele foi feito para que a gente sobrevivesse, para que a gente enfrentasse os perigos. Então, você tinha que ter um circuito cerebral muito funcionante e ele tinha que ser de alarme, como se fosse assim, um perigo à vista, e ele tem que te preparar para esse perigo, seja para você fugir, seja para você enfrentar o perigo. Então, todos nós temos o circuito do medo e da ansiedade funcionando. Qual é a diferença de medo e ansiedade? Que eu acho importante, porque tem gente Isso que é fala assim, ótimo. Vamos pontuar, gente. Medo e ansiedade. É uma aula, hein? exatamente. Por quê? Porque as pessoas falam assim, não, eu sou ansiosa, mas não sou medrosa. É impossível, porque eles têm os mesmos caminhos no cérebro e a gente tem que entender o seguinte, medo é quando eu disparo todo esse sistema de alerta por alguma coisa que é concreto.
Por exemplo, eu estou num banco e aí tem um assalto. Eu tenho toda aquela reação ou de fugir, ou de me jogar no chão, ou de paralisar, para fazer frente àquela ameaça, tá? Eu sei qual Uhum. é, de que eu tenho medo. Eu defino, eu tenho medo do ladrão. Eu tenho O medo medo. é nominável, né? É nominada, exatamente. A ansiedade é a mesma sensação, mas ela é subjetiva. Por exemplo, tem gente que fala assim: Uhum. eu tenho muito medo do meu patrão. Mas nunca esse patrão agrediu essa pessoa, nunca ameaçou essa pessoa, nunca fez nada do tipo assim: olha, eu vou te demitir se você cometer um único erro. Então a pessoa tem uma coisa subjetiva, na realidade, uma insegurança que se manifesta Uhum. daquela forma. Então, quando a gente fala que ansiedade e medo são primas irmãs, a gente começa a ver o seguinte: é impossível não ter ansiedade ou medo. Isso é humano, está dentro da nossa característica humana. E eu gosto muito de dizer que bom que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade e tem um pouquinho de medo, porque o É medo faz com necessária. que a gente possa se prevenir, né? Faz com que eu possa, por exemplo, atravessar a rua e olhar para ver se está vindo automóvel ou não, me protegendo, porque eu tenho Uhum. medo daquele automóvel me atropelar. E a ansiedade também faz com que eu levante de manhã e vá trabalhar, porque senão eu ficaria deitada, esperando vir uma Tranquilo. motivação. Exatamente, é o nosso motor de arranque. O grande problema é que medo e ansiedade se tornam doenças quando eles trazem disfuncionalidades, ou seja, quando eles têm um nível muito alto e aí eles param, eles começam a me paralisar, seja na vida profissional, seja na vida afetiva, seja na vida familiar, começa a trazer problemas. Aí sim a gente fala de uma ansiedade patológica, tá? Aí a gente pode dividir a neurótica da patológica, né? A neurótica da patológica, exatamente. E Esses são dá os para a gente transtornos. incrementar um pouquinho, pensando, porque assim, a gente está nesse clima já há 50 dias, né? Vamos colocar, cada estado está Até vivendo. mais, Rafa. Mas que foi decretado mesmo naquela semana do dia 20, né? Então, Uhum, a gente está indo para 2 meses agora. A gente tem uma questão que acaba que as pessoas estão expostas aos seus medos reais, né? Isso uhum. que você estava falando, Isso. e às suas ansiedades subjetivas. Cada um com a sua estrutura, que é aquilo que já foi construído. Uhum, Só que a gente tem esse incremento do terror, né? É o terror. É o terror de você olhar no noticiário e você tem covas, uhum, né? Você tem covas. Ali está algo que o que não era imaginável, ele está concreto. Literalmente, você tem 100 covas, uhum. 1000 covas. E isso coloca bem no noticiário, na hora do almoço, quando a família está ali olhando. Aquela pessoa com aquela estrutura, que ela já tem um nível maior de ansiedade, de medo, ela pode chegar a se paralisar naquilo que você estava falando, não é? Com certeza, porque assim, a ansiedade ela é absolutamente necessária numa dose exata. Quando ela começa a ficar uma dose maior, leva ao adoecimento. É claro que esse nível de ansiedade básico tem a ver com a personalidade da pessoa. E isso tem a ver com a genética da pessoa. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas um pouco mais ansiosas que a média, e você vai ver na família tem lá casos de ansiedade que sempre levaram algum tipo de disfuncionalidade daquela pessoa, Uhum. daquele parente, daquela pessoa, e a pessoa vendo aquilo cresceu tendo um nível de ansiedade maior. E tem a ver também conforme as coisas que acontecem ao redor, né? É genética com ambiente. Num ambiente desfavorável que a gente está vivendo, onde há um excesso de informação e de informações de conteúdo muito negativo, é claro que isso pode ser o estopim para aquele copo que estava meio cheio, né, de Entornar. ansiedade entornar. Então, e eu acho que isso, Rafa, está começando a acontecer agora. Eu tenho observado, não Uhum. sei se você observou isso, a primeiro mês foi muito tranquilo até. Todo mundo de férias, né? Eu acho que todo mundo tinha assim uma coisa, ai que bom, vou dar uma relaxada, vou arrumar meu armário, vou ver uma sériezinha que estava atrasada. Uhum. Ninguém imaginava que a coisa ia se estender tanto.
porque foram Sim. colocados assim, olha, a gente vai ficar 15 dias em casa para poder achatar a curva e O tudo. vírus vai embora, né? Que não vai, a gente sabe disso, mas vamos lá. Então, era achatar a curva, que o pico ia ser em março, depois o pico ia ser em abril, o pico ia ser em maio, e agora está se falando em setembro. Então, Ou dezembro, acho que já passar o Natal, né? exatamente. Então, assim, é óbvio que as pessoas que tinham nível para aguentar, tinham uma estrutura para aguentar ali um mês. Um mês as pessoas até aguentam bem, eu acho. Quando entra o Uhum. segundo, terceiro mês, aquilo que era de curto prazo passa a ser de médio. E médio Sim. prazo já é uma linha de adoecimento para quem já tinha uma prévia de ansiedade. Então, eu tenho E visto aí entra. o adoecimento. Aí entra os transtornos de ansiedade, que aí Aí começa. vem a mídia e começa, a gente começa, né? Já tem desde 2018 um alerta da OMS falando que a partir de 2020 nós teríamos um aumento da síndrome do pânico, Uhum. né? Então isso já Os vem transtornos de sendo noticiado. ansiedade em geral, né? Já estava Isso. calculado tanto o pânico, que é uma dos transtornos de Uhum. ansiedade. A ansiedade e a depressão já estavam previstas uma grande epidemia mundial, né? Tipo assim, então a gente está Não, somando epidemia. Já era previsto, né? Em 2018 foi o que você falou. 2018 no sim, Brasil já tinha depressão era 11,7 milhões de deprimidos no Brasil muito e de alto. ansiedade em 2018 eram 18,3 milhões. Que isso Nossa, é muita agora coisa. é muita coisa. Imagina agora, né? Imagina assim, o que que a gente pode, né, para não deixar o pessoal que está assistindo como vai falar assim, nossa, mas então vai piorar. Não, gente, a gente é Não, otimista. Nós duas somos duas otimistas. A gente acredita que a gente veio aqui para melhorar o mundo. Por isso a gente doa o nosso tempo, a gente doa a nossa energia para que as coisas fiquem melhores. Como é que a gente pode orientar, né, nesse momento para vamos pensar numa política de redução de danos mentais, vamos redução nomear de assim, danos, exatamente. né? Como que a gente pode melhorar para fazer assim, olha, não dá para salvar em relação a você ficar íntegro 100%, que algum dano você vai ter, né? Sim, Mas que dica a gente vai poder agora pensar em quem está assistindo, né? Como se proteger, mas sem negar também, porque não dá para a gente entrar numa negação, senão a gente está realmente aí também no outro ponto de doenças, né? com certeza. Mas evitar ver notícias pode ser uma boa dica? Eu acho, Rafa, por exemplo, eu tenho feito isso, que eu gosto muito assim, não sei se é assim, eu gosto muito do que eu falo, eu gosto de praticar. Porque senão a Exatamente. gente tá fazendo propaganda enganosa, eu não gosto disso. Não, isso não Não dá, é né? condizente comigo. Então, o que eu tenho feito? Eu aboli essa coisa de ficar vendo repórter, ficar vendo televisão, porque assim, era uma massificação de notícias ruins e ansiedade e medo cursam com pensamentos negativos, nunca com pensamentos Sim. positivos por si só. Então, eu tiro Uhum. uma horinha do dia para fazer uma consulta no portal da transparência. Tem assim, Ah, sim. transparência.registrocivil.org.br/Covid-19, que ali é um especial que ali estão registrados os números de óbitos, os números de adoecimento, tanto suspeitos quanto verificados. Então, assim, Tá. não dá para você dizer, ah, mas tem uma coisa que tem muito mais. Ok, mas diante do número de óbito, e se é suspeito que inclui, em princípio, a gente tem uma média razoável. Não vai ter nenhum número Sim. exato. Mas ali é um bom padrão, eu acho. Eu dou uma olhada e é muito bem feito, porque assim, tem por região, tem por estado, tem por tudo. Tá? Uhum. Por sexo, por idade, são 3 planilhas bem bacaninha, fácil de ver. Porque ali eu me informo, eu não estou negando. Estou tendo uma Sim, sim. informação que é oficial, não faz eu negar a existência, e aquilo eu me informo e ponto. Aí eu vejo ali que a gente já atingiu um pico grande, tem momentos que ele começa a descer. A partir daí, eu me propus fazer uma rotina, como se eu estivesse trabalhando normalmente. Então, eu durmo cedo, levanto cedo, eu tenho escrito muito, tenho lido muito, preparando um livro novo, que seria para agosto, não vai ser, Vai ser provavelmente, antes. provavelmente vai ser
outubro, ou não sei. Vamos ver, não adianta a gente também antecipar coisas. Eu tiro 20 minutos, 30 minutos de fazer um pouquinho de atividade física por aplicativo, exercícios simples, para manter pelo menos a coluna, te manter com o mínimo de dignidade. Se tiver sol, pego 15 minutinhos de sol, porque vitamina D é fundamental para prevenir depressão, para a gente poder também melhorar o sistema imunológico. Eu sempre reponho vitamina C, porque depois de uma idade a gente precisa de colágeno, a gente não tem mais a juventude. Exatamente. E junta que a vitamina C também é uma coisa muito boa para a imunidade, né? Então eu faço isso, procuro ver bons filmes, nada de filmes para baixo, negativos, procuro ver bons filmes, procuro ler coisas boas, porque a gente tem que entender que a gente vive num mundo de excesso de informação. Mas nem sempre informação gera bom conhecimento. Informação então, é informação. Né? E agora a gente tem assim, duas dicas preciosas, né, que a gente pode elencar aí. Primeiro, a qualidade da informação. Né? Então, uma informação pura, uma informação lúcida, né, com dados reais. Racional. Né? O grande problema da gente viver no medo, na ansiedade excessiva, é que a gente fica no modo emocional exacerbado. E aí a gente deixa o racional não falar. Né? E a gente precisa ser muito racional nesse momento para avaliar o que é risco mesmo, o que é um aumento de notícias, para a gente poder se prevenir e tocar a vida até o momento que isso vai se estabilizar. Porque, se a gente for ver bem, a humanidade passou por várias pandemias. Talvez seja a primeira no mundo globalizado do jeito que é. Sim. E talvez tenha surgido... A gente pega lá de baixo, né? Você tem uma linha do tempo. A gente viveu agora um período de paz, né? Se a gente pega... E agora a gente está tendo o nosso ônus, né? Então, assim, a gente tem que ter a lucidez com as notícias, manter o exercício físico com alguma regularidade, isso que eu adorei, para manter a dignidade, para calça jeans entrar, né? Vestir calça jeans. Não, eu acho que para calça jeans entrar, a gente tem que cuidar da alimentação, que acaba que também melhora a saúde. Então, assim, tem que me alimentar de muita verdura e muita fruta. Assim, muito mesmo. Bastante. Eu diria para você que sopa de legumes. Eu estou caprichando, assim, frutas, legumes, verduras. E carne, eu já não como carne. Né? Eu não como carne, mas isso é uma opção minha, tá? Eu só como peixe. Então, mas isso as pessoas devem comer o que elas se sentem bem. Mas sempre em poucas quantidades, mais vezes ao dia. Porque isso também não deixa... Então, vamos lá para a lista. Lucidez com as notícias. Isso. Alimentos ricos em energia vital, vamos pensar assim. Exatamente. Né? Exatamente. Então, alimentos ricos em energia vital, alimentos vivos, né? Talvez a pessoa não tenha acesso a um orgânico, mas um alimento mais puro da realidade nossa, enquanto ser humano, exercícios físicos, a pessoa também tentar, porque a gente vai entrar também daqui a pouco, tem uma pergunta, a questão de abuso de bebidas, de substâncias, que é algo que está acontecendo, e a pessoa, nesse período, eu acho que um sentimento que tem que ser muito cultivado, eu vejo assim, na minha prática também no consultório, que já é a questão da esperança. Sim. Né? A esperança faz toda uma diferença num tratamento. Se você tira a esperança do ser humano, se fala assim, olha, você nasceu pó e vai virar pó e vai morrer pó, a gente não tem por que lutar. Né? Então, essa ansiedade que a gente tem, essa energia, a vontade de fazer, ela é a esperança. Não tá bom, mas vai melhorar. Né? Então, acredita nisso. Pacientes que não têm, né? Porque uma das esferas da saúde mental que a gente também tem que abordar é a questão da espiritualidade. Né? Porque a espiritualidade, independente de religião, né? Mas de você ter uma esperança, de você depositar algo em alguma coisa, que seja. Né? A gente não entra numa discussão filosófica, mas a religião ela contribui, né, através da espiritualidade, para você entender esse fenômeno da finitude, mas que algo melhor vai vir. Que tem um motivo para você estar nesse planeta Terra, esse ano, em 2020, hoje, no dia 15 de maio. Que não é o acaso.
né? E a ciência ficou um tempo se mantendo bem distante disso por conta que a gente sabe que se mistura também, acaba virando uma pregação religiosa, são dogmas, ciência, né? Tudo isso. Mas a gente observa que pessoas que conseguem manter um nível de esperança, de otimismo, elas conseguem sobreviver melhor em situações de crise como a que a gente está vivendo. Né? Sim, Então, elas são esperança mais resilientes, né? As pessoas são que mais têm resilientes. fé, esperança, são mais resilientes. Mas tem uma coisa, assim, independente de religiosidade mesmo, se a gente for ver nos filósofos antes de Cristo, ou logo depois ali de Cristo, bem antigos lá na Grécia clássica, a gente vê que eles todos definem a função do ser humano, quer dizer, a função nossa neste mundo, é sempre baseado num tripé, né? Que é valores, virtudes e sabedoria. Então, isso é Uhum. unânime. Seja para o que for, a gente poder ter valores, que são valores mesmo, né? Tipo assim, Sim. de transcender, de você ser uma pessoa melhor, de você evoluir, isso é a única função humana que a gente pode dizer que é verdadeira. Todo o Sim. resto talvez seja uma coisa questionável, mas assim, passar por essa existência para deixar um legado ou deixar o mundo um pouco melhor porque você existiu é a nossa obrigação de ser humano, Sim. A né? gente tem que melhorar, né? A gente tem que melhorar. E é Sempre. por nós, né? É por nós. É um Por compromisso. nós, A gente exatamente. vai deixar um legado, mas a pessoa tem que primeiro pensar assim: eu quero me tornar melhor. Para quem? Para mim. E depois você vai estender toda essa questão do seu legado para a humanidade, para a galáxia, para o planeta, E né? você, Aí a você pessoa... sabe uma coisa, Rafa? Eu acho que quando você já tem essa intenção de ser uma pessoa melhor, o teu legado já tá feito de alguma maneira. Porque a gente sempre acha que legado tem que ser uma coisa monstruosa, grandiosa. Não, eu acho que o legado é assim, se eu conseguir ser uma pessoa melhor para mim e melhor para meia dúzia de pessoas ao meu redor, isso já é um grande legado. Né? Então, não Uhum. botar essa coisa, porque tem gente, quando a gente fala em legado, fica assim, ai, mas se eu não fizer nada, se você for uma pessoa melhor, já está fazendo tudo, né? Você estiver se Porque controlando. essa coisa de você Se estar você querendo no ser dia a dia já se controla, você já está dando um passo na evolução, né? com certeza. Se você consegue fazer coisas corriqueiras com menos estresse, né? No estresse no sentido do desgaste mesmo, a Uhum. pessoa já está melhorando. Eu gostei muito de uma dica que eu acho que você tem que dar aqui de novo, porque eu vi na sua entrevista, na sua live com a Patrícia Poeta, Ah. da água. Ah, sim, sim. A questão da água, ela precisa ser difundida. As pessoas precisam entender que a água tem poderes, né? Não, No tem momento de poderes. crise, de ansiedade, de A pânico. água tem duas coisas, até uma eu não disse lá na Patrícia. Primeiro, uma coisa, quando você tem muita ansiedade, quando você tem muito medo nesse momento que a gente está vivendo, o cérebro começa a liberar muito mais cortisol, adrenalina, noradrenalina. O excesso dessas substâncias que vão causar dor muscular, vão causar tensionamento, taquicardia, às vezes você vai ficar até com uma sensação de que está respirando mal. Tudo isso vem por conta dessa descarga de adrenalina e noradrenalina. Isso só sai do organismo via xixi. Então, assim, não tem como. Por isso que eu digo assim, se você estiver diante de uma pessoa que está com uma crise de pânico, você não tiver nada para fazer com ela, porque nessa hora não adianta você falar assim, vamos respirar, pega minha mão. Não dá. A pessoa ali está com a Não, certeza que vai morrer. Se você... sim. O melhor é não falar nada, né? Mas se você conseguir falar, bebe essa água, né? E der água para essa pessoa, imediatamente ela começa a eliminar esse excesso, tirar esse excesso que está atuando nos músculos, atuando no coração, e vai ser liberado no primeiro xixi. Não precisa nada. Quando a gente está tenso, toda hora a gente quer fazer xixi. Já é uma Sim. coisa instintiva do organismo para poder eliminar aquele excesso de substâncias que dão essa Eu sensação. achei ótimo lembrar disso, porque acaba ficando uma coisa meio que as pessoas buscando técnicas que na hora, olha, você pensa em 5 coisas que estão ao seu Eu redor. Eu tenho também. paciente que pensar em 5 coisas, eu morro, eu não consigo, né? Não, na hora do desespero, a pessoa não consegue, né?
E beber água é uma coisa que dá para ser automático. Você estando ali, não, bebe um pouquinho, bebe um pouquinho. A pessoa não pensa muito e daqui a pouco o efeito vem, né? O efeito positivo. Uma outra coisa na água que eu acho sensacional é que, assim, a gente tem muitos estudos, principalmente no Japão, da questão da intenção da água, né? Quando você pega a água e você dá para a pessoa com uma intenção positiva, no sentido daquilo ser melhor para ela, uma coisa de generosidade, de gentileza, de esperança, de fé, aquela água é absorvida de uma forma totalmente diferente. Que também vale o seguinte: se eu te dou um copo d'água movida por um sentimento de raiva, por um sentimento de ira, vai também dar uma repercussão. Então, assim, e isso é interessante, que esses sentimentos fazem as moléculas se alinharem de forma totalmente diferente. Então, tem uma coisa bonita na água, que está em tudo, mas na água a gente conseguiu visualizar, que é a intenção. Quando a intenção é boa, você pode até errar, mas você acaba acertando de alguma maneira, porque a intenção parece que move alguma coisa positiva na gente. Que aí vai modificar, né? Teve um estudo que foi feito, né? Acho que na USP, né? Se eu não me engano, foi pelo Cláudio Bog. Ele fez um estudo com a água e alimentando a água, falando coisas positivas, né? Alimentando nesse sentido, falando, e com coisas negativas. E aí ele pôde ver que aquela água que ficou recebendo uma influência negativa, tudo isso, deu uma diferença aí, né, no que estava sendo apresentado. E são coisas, assim, a gente está falando de um assunto que está no dia a dia. É isso que precisa. Porque às vezes alguém fala assim, nossa, mas a água, eu não vou tomar essa água que estava aqui parada. Aí começa, não, isso é crendice. Né? Então a gente está no campo da ciência, a gente fala de ciência e a gente fala do dia a dia. Né? Então, o que, que precisa para o dia a dia para uma pessoa ficar melhor? Então, a gente já deu a dica dessa lucidez, né? Eu acho que é de buscar informações objetivas, Racionais. elas são reais. Oi? Racionais, né? Nacionais, a nossa realidade não é a realidade do outro. nacionais e racionais. Sim, De razão, sim, né? Para a gente não ficar ouvindo razão. o vizinho, o WhatsApp que chegou de repente, entendeu? Porque essa questão, alimentar o medo é muito fácil, né, Ana? É uma coisa. Você consegue manipular uma pessoa alimentando o medo dela. Porque ali ela fica realmente sua escrava, sua serva ali naquele momento. Agora, você ajudar a pessoa a pensar, né, ela compreender o que está acontecendo, eu acho que isso é o nosso trabalho. A gente empresta o nosso ego, a nossa consciência para cada pessoa. Né? Então, não é uma coisa vazia. Cada pessoa tem sua história. Né? Então, cada pessoa que senta na sua frente, na minha frente, ela traz toda uma história pessoal, uma história pregressa, né, de vida dela, também familiar, que aí a gente entraria em todas as questões genéticas, tudo isso, e a gente tem que entrar com isso com respeito, para entender por que uma pessoa chegou àquele ponto, né? Por que ela, naquele momento, está passando por isso. Isso é o que precisa na humanidade hoje. Né? E às vezes eu me vejo nisso, quando eu estou dando aula, né, estou falando isso, eu falo, gente, é um compromisso muito grande, formar profissionais. Né? E a gente Formar continua seres humanos, né? falando Formar seres seres humanos. humanos, porque assim, o ser humano é de uma dimensão tão linda, quer dizer, o universo é de uma dimensão linda, mas o ser humano, dentro disso tudo, nós somos os únicos, pelo menos que a gente conhece, né? Que podemos fazer a coisa da evolução da consciência de forma proposital. Ou seja, nós podemos dar propósito à nossa vida. Todas as outras espécies, elas entram no circuito de evolução por um acaso. Por exemplo, a evolução darwiniana, né? Então, um determinado animal ele evoluiu para ter um pescoço maior, o outro para ter uma cauda maior, ou ter uma boca com mais dentes. Isso tudo é da natureza. Mesmo assim, ele vai evoluir, querendo ou não. Nós também vamos evoluir desta forma de material, não há dúvida. Essa evolução a gente não tem como mexer. Agora, nós temos como fazer a evolução da consciência, que é o que há de mais sublime, que há de mais divino que existe. E aí, como é que se evolui essa consciência? Dando propósito à existência. Então, quando eu dou o propósito de ensinar,
de fazer com que as pessoas despertem essa consciência e não fiquem escravos de manipulações, a gente está ajudando um ser humano a ser um ser humano inteiro. Isso é muito bonito. Talvez as pessoas não tomem conta dessa dimensão, mas é como se você fosse um pequeno Deus, né? E isso envolve, né? Você estava falando, eu fico pensando assim, porque isso envolve missão e propósito, né? Exatamente. Exatamente. Porque a gente tem um propósito, é aquilo que a gente estava falando da esperança, né? Então, o nosso propósito nesse momento, nessa live, é uma delícia bater papo. O nosso propósito é o quê? É levar isso que a gente tem paixão na nossa vida, porque eu acho que existe um privilégio aí da gente conseguir trabalhar com aquilo que a gente gosta e acredita, né? E levar isso para outras pessoas, né? E no meu caso, assim, eu tenho um compromisso muito grande que os meus alunos sejam muito melhores do que eu, porque eles aprendam agora. Nessa pandemia, existe muito assim, nossa, professora, mas a gente está estudando e as aulas não pararam, então a gente tem aulas ao vivo, né? E como que vai ser? Eu falei assim, é clínica ampliada. É você entender que as pessoas estão aqui, elas estão cada um na sua casa e tem coisas que a gente possa fazer. A gente pode fazer uma cartilha para os profissionais de saúde, né? A gente pode pensar nas crianças que estão hospitalizadas, né? Então, é pensar um pouco diferente e proporcionar na prática que a gente forme pessoas melhores ainda, mais evoluídas e que elas não se aprisionem pelo medo, né? Eu vi uma entrevista do Forbes, né? E ele estava falando uma coisa que eu gostei muito. Ele estava falando da ansiedade, mas em cima do terror e do medo, que o nosso trabalho como psicólogos e como psiquiatras, né? A questão de você conseguir, nesse momento, eu estou vendo várias pessoas estão mandando perguntas de medo e ansiedade. A nossa tarefa é transformar o terror em medo. Exatamente. Né? Sair do desespero, da faixa do desespero, onde eu não raciocino mais, né? Para a fase do medo, onde eu pondero as situações. Então, assim, o que não pode acontecer é a gente romper a fronteira de reflexão. Se eu não tiver o meu lado racional, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer concretamente, deixa eu ver o que é o meu papel e que tem coisas que não estão no meu alcance, se eu não fizer essa distinção, foi o que você falou, essas pessoas estão à mercê de qualquer coisa. E a pior Aí vem a paralisação, né? A paralisação. Não, e eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas manipularem medo e insegurança, porque eu acho um pouco covarde isso. E né? Porque a pessoa, diante do medo, não precisa nada, né? Se a gente for pensar que é a síndrome de Estocolmo, exatamente, que é aquelas pessoas que são sequestradas, e aí elas, depois de um mês convivendo com o sequestrador, com o torturador, começam a ver características fantásticas e amorosas no seu algoz. O que não é verdade, quer dizer, é um desespero do cérebro tentando ver naquela pessoa alguma coisa boa para que ela, submetida àquela tortura toda, ainda tenha uma chance de sobreviver. Né? É uma esperança, né? Ela se vincula. É uma esperança, mas assim, do desespero. Né? Sim. É a esperança do desespero. Sobrevivência, né? A sobrevivência. Então, assim, eu acho que a gente, na escala evolutiva, a gente lutou muito para chegar onde nós chegamos. Nós temos a liberdade de sermos seres subjetivos. Nenhum ser humano é igual ao outro. E nós sabemos disso. Os outros animais não sabem disso. Né? Nós temos desejos diferentes, angústias diferentes. Nós temos todo um funcionamento que nos torna individual. Mesmo sendo idêntico fisicamente a outra pessoa, nós somos diferentes. Então, isso levou muito tempo para a gente agora reduzir isso a um lado só animal, instintivo, que é a questão do medo, né? De sobrevivência, só de sobrevivência. Então, transformando o terror, né? Então, quando a gente encontra uma pessoa nesse estado, então, sendo manipulada ou não, uma questão de uma estrutura psíquica, mantendo lá o terror dela, eu tenho domínio sobre ela, né? Então, eu preciso transformar esse terror em medo, né? Exatamente. E isso vai fazer com que a pessoa, naquele momento, ela consiga nomear, né? Porque a gente começou falando do inominável, né? Aquilo que a pessoa não consegue. Então, eu tenho tal medo, mas eu não sei do quê. E aí vai vir tudo o que vai acontecer. Eu recebi uma pergunta aqui, que eu estava vendo, a ansiedade de pensamentos negativos, né?
para o futuro, como que a pessoa lida com isso? É bem da desesperança, né? É a desesperança e assim, parar de ficar pensando no futuro. A única coisa que a gente tem definitivamente é o presente. Passado já Uhum. passou, futuro eu nem sei como vai ser. Ninguém poderia, em dezembro, comemorando a virada do ano, achar que a gente ia passar por uma situação dessa. Então, assim, vamos fazer o que está na nossa mão. O que está na nossa mão é o presente. Então, eu vou fazer uma rotina legal, eu vou me informar de coisas boas, eu vou aproveitar para crescer como pessoa e para praticar, se eu não tenho, praticar. Uma das coisas mais bonitas, formas de fé, é eu poder ser generosa com alguém. Porque a bondade, a generosidade, isso é uma coisa que eu acredito no outro sem esperar nada. Isso é fé. Uhum. Porque fé eu Sim. acredito naquilo que eu não vejo. Então, numa hora que eu estou Mas acredito, ajudando. mas isso é teu, né? Isso Exatamente. é teu. Isso Exatamente. vem, então, da sua Constituição, né? Isso vem da sua Constituição. Então, aqui, a gente já deu dicas de como a pessoa vai lidar. Lógico que sempre tem um desejo, né? Quando a gente faz uma live, quando a gente está conversando, né, com um profissional, as pessoas esperam uma receita pronta, né? De como lidar com isso, porque isso iria Aham. salvar vidas nesse momento. Então, meu cabelo está caindo, eu não estou dormindo. Olha, gente, essas dicas todas que a gente está dando, né? Manter Não, a a gente rotina. pode até dar dicas disso. Por exemplo, se a pessoa quer melhorar a qualidade do sono, primeiro, vamos tirar qualquer tipo de cafeína. Vamos substituir por chá. Um chá maravilhoso para isso é capim-limão, que é um Capim. negocinho que você planta. Eu tenho aqui num vaso. Então, assim, planta que vai dar tempo ainda de crescer antes da quarentena acabar. Então, assim, capim-limão é uma coisa maravilhosa. Substitui, tira refrigerante, tira café, tira chá preto e realmente tentar colocar chá e água. Água, nesse Uhum. sentido que a gente falou, faz uma vibração legal. Quem gosta de orar, faz uma oração. Quem gosta de rezar, reza para aquela água que você depois vai beber ou vai dar para alguém. Então, isso que a gente está falando é se tornar uma coisa prática. Né? Outra coisa muito bacana são os aplicativos que tem de relaxamento. Né? Hum. Tem dois que eu conheço bastante, né? Que é o Calme e o Meditopia, que são relaxamentos maravilhosos, entendeu? Então, assim, tira 10 minutos e fala assim, eu não sei rezar, eu não sei exercer nada. 10 minutinhos daquele aplicativo, só deita e ouve. O Uhum. primeiro dia você pode pensar em 200 coisas, o terceiro dia você já vai estar entrando naquela vibração menos agitada, e tem pessoas que conseguem fazer isso antes de dormir. Tem gente que dorme quando faz de dia. Então, assim, relaxa muito para a noite. Uma coisa também, por exemplo, chá à noite, isso é uma coisa também que funciona muito. Para quem está sem dormir nada, a melatonina é uma boa opção, que é uma coisa natural, é uma substância que a gente tem no organismo, Uhum. né, em baixas doses, porque eu vejo gente começar com melatonina 10, 15. Gente, melatonina é 1 miligrama, 2 miligramas no máximo, entendeu? Aí a pessoa fica com dor de cabeça, fica com tonteira, com certeza. Por quê? Porque aí Sim, né? compra do americano. O americano tem uma Sim. massa muito maior que a gente, não é pra É, gente, entendeu? Então, em doses muito pequenas, fazer esses relaxamentos, fazer essa questão de você esvaziar a cabeça. E uma outra coisa super importante para quem quer dormir bem, botar o celular em modo avião no mínimo, ou então deixar uhum. muito longe de onde você vai dormir. Por quê? Porque tem gente que fala assim, não, Bia, mas eu tirei o som. Ok, você tirou o som. Mas o celular, ele é um computador maravilhoso. Ele emite ondas eletromagnéticas o tempo inteiro. Para você ter uma ideia, qualquer smartphone hoje, ele tem muito mais tecnologia do que todos os computadores que levaram, todos os computadores da NASA que levaram o homem à Lua. Então, isso é uma coisa. Imagina que isso não vai irradiar, né? A pessoa está Exatamente. ali, Exatamente. né? E Então, ela está passiva, né?
Não, e o cérebro é também movido por eletromagnetismo, os pensamentos. Na Uhum. hora que você dorme e tem duas máquinas, o seu cérebro e um computador ou um smartphone, você tende a alinhar e ele fica em estado de alerta. Quem tende a assumir é o Sim. outro. São duas máquinas que se alinham. Então, esquece de dormir com o celular. Eu acho que as pessoas vêm dormindo muito E mal, está vindo até por. também a questão da persecutoriedade, né? Ela também está aumentando nessa questão por todos os mecanismos, né, da ansiedade. E algumas notícias falando que pode haver de mais para frente não ter internet, da gente sofrer um ataque, né? E que isso vai fazer com que a gente, além de isolados, né, a gente perca essa possibilidade de troca, de ter informações, né? E isso começou com uma notícia que, se eu não me engano, foi o laboratório de pesquisa do Bill Gates, né, que deu uma nota em relação a isso, e aí começou a pipocar nos últimos 15 dias, né? Para um Uhum. paciente mais ansioso, mais persecutório, pronto. Isso daí já desesperançou tudo, né? Você viu isso? Só eu que Então, vi. eu vi, mas assim, eu acho que já está ocorrendo, porque assim, tem um horário de lives ali entre 7 e 9 horas da noite que começa a cair tudo, né? Uhum. Porque é muita sobrecarga. Eu acho que as pessoas estão usando muito mais. Então, assim, não tem sistema que dê conta de todo mundo usando ao mesmo tempo. Eu acho que tem isso, mas eu não me apavoro. Por exemplo, Não. outro dia eu fiz umas encomendas de palavra cruzada, né? Coisa que eu não fazia há muito tempo. Muito Eu bom. deixei uma encomendinha ali pronta, sabe? Tipo assim, xadrez, jogo de xadrez, dama, coisas que eu acho que a gente já usou. A gente não vai Uhum. morrer sem celular. Talvez isso seja uma Não. coisa que as pessoas ficam apavoradas, mas não vai morrer. E a gente tem que pensar o seguinte: uma pandemia é um estado de guerra, literalmente é um estado de guerra. E quando a gente Uhum. não viveu, né? Tipo assim, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, mas as pessoas tinham falta de luz com hora programada. As pessoas não tinham luz. Né? Na Segunda Guerra Mundial, depois, a minha avó me falava isso, tinha hora para apagar a luz, porque não tinha luz para todo mundo. Então, assim, são realidades, foi o que você falou, a gente vem de uma era de muito conforto, de paz, que eu acho que a gente não estava acostumado, mas toda a humanidade passou por momentos muito difíceis. Não precisa nada, as pragas do Egito, né? Se a gente for Pois lá, é. as pragas do Egito estavam lá. Isso faz Não, aí parte. teve a notícia de vespa gigante, os gafanhotos Exatamente, na África, exatamente. né? Então, Isso assim, tudo faz parte vindo. da vivência humana, que a gente foi achando que controlou tecnologicamente o planeta. Não controlamos. A gente tem que ter noção do nosso tamanho. Se a gente lembrar que diante do universo, a gente não é um grão de areia. Uma das... Muito, não dá para ver. Estão pedindo também dicas para lidar com as crianças agora, nesse período, né? Porque eu acho assim, que eles estão tendo uma boa adaptação nesse Definitivo. período em relação, porque eles já lidam melhor com isso do que os adultos. Eles acabam fazendo isso, mas tem crianças que já têm também transtornos de ansiedade, né? O que é melhor fazer com essa criança? O que você Acho que sugere? primeiro não, né, falar, contar a história, não precisa ser imenso, não deixar a criança ver noticiário, não deixar, pelo amor de Deus. É cruel com os adultos, com as crianças chega a ser um assassinato Uhum. de psique, né? Então, assim, contar, vai demorar? Vai. Fingir, propor, se for menorzinho, tipo assim, papai, mamãe, seu irmão, nós vamos ficar acampado aqui, como se fosse um acampamento, fazer uma coisa lúdica. E nesse acampamento, cada um tem as suas tarefas, né? Sim. Então, um vai poder cozinhar, o outro vai lavar o banheiro, fazer disso como se fosse uma aventura, né? Porque, Uhum. assim, eu me lembro daquele filme que ganhou até o Oscar do Robert Berlini, eu acho que foi um cara que estava na guerra, e ele com um filho, Sei. não foi? Eu não me lembro do Foi, nome. mas olha, eu para filme, eu lembro do filme, mas eu É, não lembro do título. exatamente, era lindo, porque E ele ele manteve o menino ocupado. Alguém vai mandar aí no ocupado, comentário. Ele manteve o menino ocupado. É ocupado, alguma coisa de amor, não era? quando, não sei, mas tinha vida, não tinha vida. É. Eu me lembro quando estourava as bombas, ele dizia, tá vendo? Estão comemorando.
estão comemorando É, as coisas. Então, assim, tornar um pouco mais lúdico isso, né? Aproveitar a hora de usar máscara para fazer super-heróis, né? Tipo assim, que uhum. super-herói é você? Talvez seja a hora de a gente renascer a criatividade, porque a gente foi perdendo criatividade porque está tudo muito à mão. Né? Sim, Então, eu acho que é a hora de resgatar. Você lembra aquelas revistinhas Recreio? Que a criança sim, recreio é ótimo. fazia o desenho, coloria, entupir isso. As pessoas, mas o jornaleiro está fechado. Gente, Mercado Livre Dá para vende isso imprimir. baratinho. Não, vende baratinho, vem um bloco, entendeu? Porque as crianças, se você conseguir distrair elas com criatividade, elas aceitam muito mais fácil do que a gente. O problema somos nós, né? A verdade é essa. Porque o adulto ele não aceita. A gente está lidando com limite, Exato. né? É um limite imposto. A gente tem o quê? O lado racional fala assim: a gente tem uma ameaça invisível. O Uhum. vírus ninguém vê, né? Então ele está acontecendo. Só que aceitar você ser paralisado por algo que você não vai poder ter sua rotina, aquela rotina que você reclamava da Esquece. segunda-feira, Esquece. né? Aquilo você não terá. E talvez não tenha durante muito tempo, né? Talvez isso seja uma coisa bacana para a gente trabalhar a humildade. O ser humano se É, tornou muito arrogante, né? foi ficando, né? Foi. As pessoas começaram, né, a olhar até outro ser humano como se fossem superiores. Não tem ninguém superior a nada. Aí vem um Nada, vírus nada. invisível e bota todo mundo igual. Porque se a gente pode E dizer pode destruir, né? não, se a gente pode dizer uma coisa, o corona é muito democrático. Ele é extremamente democrático. A gente não pode dizer, ele só pega esse ou aquele. Não, ele pega todo mundo. A gente Uhum. está vendo Sim. que é de A a Z. E, infelizmente, as pessoas mais predispostas são os próprios profissionais de saúde. Né? É, que está exposto, né? Está Exatamente. exposto. Hospital, o maior lugar de contaminação, só perde para os Uhum. transportes públicos. Então, assim, a gente vai ter que se reprogramar nesse sentido. A gente talvez tenha que ir mais andando para o trabalho, porque tem gente que mora a 40 minutos do trabalho e vai de carro. Sim. Agora, ir de transporte público é aumentar o risco de contaminação, não precisa. E você pode ir andando, se houver o É, caso, e né? Tipo assim, isso, 40 minutos. quando fala, né, que a gente não volta a ser mais o mesmo, né? Isso pode ser algo que conforta, mas também alguém pode estar ouvindo e falando assim, poxa vida, agora ferrou, né? Agora atrapalhou tudo. Mas eu acho assim, porque as pessoas têm é preciso flexibilizar o que você. A gente muda o tempo todo, o tempo inteiro e não nota. Né? A gente tem uma Uhum. ilusão de que a gente não muda, mas a gente não é o mesmo de ontem, por exemplo. Nunca fomos. Sim. Tem uma coisa interessante em relação ao tempo. Não é o tempo que passa, é a gente que vai passando na linha do tempo. Você pode Uhum. ir ao mesmo lugar que você goste 100 vezes na vida, mas nunca será ao mesmo tempo. Sempre Nunca é a será mesma outro. experiência. Nunca. Então, assim, se a gente entender que é a gente que caminha na linha do tempo para onde a gente quiser, a gente vai ver que a gente Uhum. nunca repete a mesma coisa. Não é possível. Sim. Mesmo que você vá É, no mesmo lugar, com a mesma pessoa, com a mesma roupa, mesmo assim não será igual. Então, ler um livro duas vezes não é igual, não é igual, porque o tempo é né? diferente. O tempo que você está E qual lendo que é o livro que você vai lançar, que você estava falando? Qual que é o vai ser próximo? sobre felicidade. Ah, que legal! E foi escolhido antes disso tudo. Mas eu acho que vem como Uhum. tudo no universo. Eu não acredito que o universo seja um caos. Eu acho que o universo é um todo muito Que é bem uma combinação. organizado e que a gente não entende a sofisticação dessa Uhum. organização. O universo não é um caos. E eu acho que não podia ser melhor, porque a gente, quando sair disso, a gente vai precisar, de fato, ter doses melhores de felicidade. Até porque, assim, um dia vai se repetir outra pandemia? Vai, né? E eu espero que a gente aprenda alguma coisa com essa, né? A gente está aí, a Uhum. gente pode ou desesperar ou aprender. A gente pode fazer essa E a escolha, gratidão está nessa felicidade? com certeza. E gratidão não é só uma coisa de agradecer, é tornar suficiente aquilo que eu tenho nesse momento. Então, por Ser exemplo, feliz com o que tem, né? exatamente. No momento, pode ser que amanhã seja outro. Então, assim, se hoje eu estou grata porque eu estou confortável com todas as condições que eu tenho hoje. Pode ser melhor Uhum. amanhã? Pode.
Mas, assim, gratidão tem a ver com isso, com a suficiência daquele momento. Porque senão você está o tempo inteiro querendo coisas que você não tem e sofrendo por um futuro que você não sabe se virar. Ou da Eu acho que tem forma. muito a ver com a gente pensar no presente, né? Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. A única coisa que nós temos realmente é esse momento que a gente está Com aqui. certeza. É a única coisa O certa. resto é ilusão, né? Exatamente. O resto Exatamente. é ilusão. Com Quando a certeza. gente muda aqui para agradecer por este momento, por a gente ter saúde, a gente tem internet, a gente tem água, né? A gente está viva, a gente está nesse momento. Ah, mas e amanhã? Amanhã a gente não tem controle. Né? Quando a gente consegue mudar isso e entender, aí entra naquilo de ser feliz com aquilo que tem. Né? E Isso não é é o fato de gratidão. autoajuda, Isso é né? Não é o gratidão. fato. Não. Eu vejo muita Isso é gente falar assim, ai, mas que babaquice, ficar agradecendo tudo. Quem fala isso não entendeu nada. não, Tá não, achando, tá achando que gratidão é eu agradecer pelo carro novo, agradecer. Não é nada disso. É não. você estar tá confortável com a situação que você tem hoje. Né? E, Sim. e a melhor maneira de você pensar em felicidade. E felicidade, eu no Mente Depressiva, no livro sobre depressão, eu falei uma coisa, eu acredito muito nisso. Nós não viemos aqui, pelo menos na vida material que nós estamos, para sermos satisfeitos o tempo todo ou para sermos felizes o tempo todo. Não viemos. Viemos para evoluir. Não. Mas se a gente tiver um pouquinho de racionalidade, de autoconhecimento, de sabedoria, a gente pode fazer essa evolução a partir dos nossos talentos básicos, porque isso já começa a dar um sentido da vida, quando eu exerço Uhum. os meus talentos básicos, e eu posso também dar sentido à vida e dar propósito, que é quando eu divido esse meu talento com os outros. Eu faço um Outras fator pessoas. de soma, né? Uhum. Isso é o caminho da felicidade. Qualquer outra coisa, claro que tem milhares de outras coisas, mas o básico é isso. É dar O resto é sentido. ilusão, né? O resto está na mão, que não é nossa. E a felicidade não é nossa, né? Tipo assim, eu não posso jamais depender da minha felicidade de outra pessoa, de outro tempo, de outro Uhum. país, de outro estado, de outro. Não existe isso. E a felicidade é uma experiência que é intransferível. Você não Sim. pode pedir alguém para ser feliz por você. Não tem como. E isso a gente tem que admitir, não adianta. Porque eu vejo muita gente assim, o salvador da pátria, o príncipe encantado que vai chegar, o patrão perfeito, o emprego perfeito. Está Não. perdendo tempo e não aproveitar Infelizmente, o que você não. tem. Infelizmente, não. Infelizmente. Seria ótimo, né? Seria ótimo. Mas, assim, o que a gente tem é o quê? Tudo que é construído. Então, isso dá, eu acho que, assim, essa nossa conversa, ela direciona bem para quê? A responsabilidade sobre suas escolhas, aquilo que Exatamente. você pode escolher, né? Eu Exato. acho que isso é muito importante. Tem coisa, a gente não escolheu viver essa pandemia, a gente não escolheu um monte de coisa, mas outras coisas a gente vai escolher o quê? Como viver. Mas Como como viver viver nesta pandemia. A gente não escolheu aqui. viver. A gente não escolheu Exatamente. viver, mas a gente pode escolher como viver nela. Como viver. Exatamente. Como viver. Então, do que você vai se alimentar intelectualmente? Né? E Exato. isso não tem a ver com posse. Né? Isso Não, não tem a ver. Desde uma brincadeira que a gente está falando com uma criança, de você resgatar um jogo que seja aquele. Eu lembrei do picolé legal, quando você estava falando do recreio, tinha o picolé legal. isso mesmo, que era o fácil. Era o fácil. É, era ótimo. Eu Usei encomendei muito para com mim o criança. fácil e o médio, porque eu nem sei mais se eu dou conta do médio e do difícil. Era uma coisa ótima, barata, né? Muito. Dava para levar para praia, né? Nossa, maravilhoso. Era uma coisa assim que fez parte de toda a infância da nossa geração, né? De como que foi isso, como que Exatamente. esse contato, né? Fazer caça-palavras. Então são coisas simples. Do que você se alimenta em termos de notícia, né? O Exatamente. que você coloca como perspectiva de vida pós-pandemia, né? Porque o amadurecimento está em quando você não responsabiliza o outro. E Exatamente. isso é duro. É duro você descobrir que, por pior que tenha sido alguém que você conviveu, você foi responsável por o que ela fez. Né? Mesmo que você não tivesse consciência naquele momento, mas existe toda uma trama que nos conduz a um tipo de relacionamento.
né? Eu acho que isso dá uma pauta, Bia, para uma outra, assim, a gente entrar em relacionamentos abusivos, codependência, Uhum. né? Eu acho, eu brinco muito com isso em relação, os meus alunos já conhecem, que eu falo que deveria haver um cursinho pré-nupcial. Esse Com curso certeza. pré-nupcial não é o da Não, igreja. pré-namoro. Pré-namoro. A Para a seleção pessoa que poder começa. ter certeza, né? Em termos do Exatamente. quê? Aquela combinação, que você não vai mudar ninguém, Não. Pode né? ser que, na melhor das hipóteses, alguém que queira muito estar com você, ele pode mudar por ele, porque assim, o maior amor que você pode ter por alguém, seja filho, seja marido, seja amigo, seja amiga, é se tornar uma pessoa melhor. Evoluir, mas isso é de dentro para fora, É de né? dentro para fora. Então, assim, quem ama de fato dá a sua melhor versão. Mas vai ter gente que acha que não. Eu acho uma coisa muito perigosa que a nossa sociedade ela vende amor como o amor romântico. O amor não é o Sim. amor romântico. Né? Não. Não é. Tem toda uma indústria de casamento, uma indústria de festas, de coisas maravilhosas do amor romântico. Mas o amor romântico é vendido como uma paixão que você compra um ticket Uhum. para o resto da vida. Não é assim. Assim, as melhores relações são construídas também, cada um dando o seu melhor, cada um querendo que o outro fique bem. Então, assim, eu fico com muito medo porque as pessoas acham que amor é paixão. Né? Sim, paixão não é amor. Vide a música sertaneja, que é tido como a música Sim. mais romântica. Gente, é um desrespeito a música, porque é gente bebendo, é gente estapeando, é gente parando na delegacia, né? Aí quando Não é você... sofrência. Não Amor é não é sofrência. sofrência. Amor não é sofrência. Definitivamente Porque não é. e olha, vamos deixar uma pauta aberta, Vamos deixar. Vamos sim. Não é sofrência, com né? certeza. Porque é muita coisa, né? Eu acho que é tão gostoso poder conversar, poder levar tudo isso para quem está ouvindo a gente. Uhum. A live vai ficar gravada, né? Eu vou Sim. salvá-la, né? Isso é importante também. E porque assim, daqui a pouco vão cortar, né? Porque a gente já Pois está é, pois é. Quanto tempo tem? Nem sei, Rafa. já quase uma hora. Ah, E tá. E eu agradeço muito, de coração, a sua Que participação isso, eu aqui, que agradeço. né? Eu sou Eu tão a gostei favor muito. dessa troca entre psicólogos, médicos, nutricionistas, que ficou uma palavra batida, aquela coisa da equipe multidisciplinar, mas eu acho que equipe multidisciplinar são pessoas sincronizadas em fazer o bem para o outro. E aí essa equipe se faz, Exatamente. entendeu? Porque assim, não é a força. Eu acredito muito na Uhum. sincronia das pessoas. Quando você tem uma Sim, intenção de fazer uma coisa boa, você junta psicólogos, médicos, nutricionistas, educadores físicos, e todo mundo fala uma mesma palavra, porque a verdade ela é única, né? Na realidade, ela é dividida em saberes localizados, mas a sim. verdade no universo é uma só. Então não tem quem É, e a saiba gente está mais, falando aqui, não tem me vem uma latifundiário, palavra, né? não tem latifúndio. Afinidade, né? Exatamente. E não tem latifúndio de conhecimento. Conhecimento é Não. para a gente trabalhar e doar, trabalhar e doar. Sim, sim, o tempo todo, Sempre. né? É doar através, a gente compartilha informações com a população através de Instagram, Facebook, YouTube, o que for, né? É uma coisa que a gente tem esse compromisso, você com seus livros, Uhum. né? Você faz um serviço muito importante à nossa sociedade, né? Trazer essas Obrigada. informações, clarificar isso para todo mundo, porque a psiquiatria ela precisa ser divulgada também. A questão, a gente muitas vezes vê muito preconceito em relação às doenças mentais, e isso é muito Uhum. sério, né? E quando a gente consegue ler, né? Você pega no seu livro, você vê lá mentes depressivas, mentes ansiosas, né? Todos os seus livros eles traduzem para a população que existe, né? Existe ali naquele universo, existe saúde também. Uma pessoa não é só doença, uma pessoa não é um rótulo, Não, e né? você adoece em cima de quem você é. Ninguém Sim, adoece vestida de outra pessoa, entendeu? Eu sempre costumo dizer, não existe nenhum ser humano perfeito. Então, não. assim, se a gente entender isso, fica muito mais fácil
entender o outro, suas dificuldades e aceitar as nossas dificuldades e não desistir de caminhar para ser melhor. Todo dia um Então, pouquinho. essa vai ser a nossa mensagem, né? Evolução pessoal, né? Ou sempre, sempre. Porque se você evolui Evoluir. pessoalmente, você também está ajudando, com certeza, a humanidade toda. Por isso que eu estou falando. O Sim, legado não precisa ser uma coisa tão grande. O legado pode ser você tratar bem a sua empregada, tratar bem sim, o seu porteiro, né? Muitas pessoas me param assim na rua e para perguntar conselhos, e sempre que eu posso eu dou, de um jeitinho que a pessoa entenda. E não sim. conselhos tipo assim, eu largo ou não largo meu marido. Não vou falar isso, né? Mas eu sempre falo, segue a sua intuição. Porque quando Uhum. uma pessoa fala para você, meu marido, eu tenho um relacionamento abusivo, você está perguntando, já tem. Ela Ela já só sabe. precisa de coragem para assumir Sim. essa conduta de buscar a felicidade sem esse apoio que ela achou que era fundamental e não é. Muito bom, Nada, adorei. adorei, Rafa, foi um Adorei. prazer. Obrigada pela sua generosidade, né? Eu Isso. agradeço todo mundo que ficou aqui conosco nessa tarde de sexta-feira, né? Uhum. E vamos deixar em aberto em novas pautas mais para frente. Vamos sim. Muito Depois, se tudo obrigada, viu? acabar, a gente se encontra ao vivo, se Deus quiser. No Pessoalmente, fazer um pós-normal. lançamento do seu livro aqui em São José, Quem sabe? Quem sabe? Se a gente Deus não está tão quiser. Se longe. Deus quiser. A gente não está tão longe. São José não é tão longe Eu assim. teria evento em São Paulo agora em abril, teria vários eventos e agora Uhum. não. Vamos esperar o pós-normal, como vai ser. Que a Isso. gente seja Aí a melhor, gente vai celebrar a felicidade. se Deus quiser. Muito Então, minha obrigada, querida, Bia. muito obrigada. Obrigada pelos seus participadores aí. Um beijo para todo mundo, gente. Bom final de semana. Beijos. Tchau, tchau.